Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. E para você religioso, tenha a certeza de que aqui eu contesto todo o sistema religioso, incluindo o livro Bíblia, principalmente o livro Bíblia, adorado por você como sendo sagrado, que na realidade chama mais para sangrento. Quando criança, uma sociedade mergulhada em uma banheira fria de templo ou igreja é condenada a ser cristã por toda uma vida, né? E passa essa herança maldita de geração em geração, acreditando piamente que esse filhote de pombo popstar da Galileia, criado pelos romanos, existiu de fato, quando na realidade nunca existiu Jesus Cristo nas páginas da história. Existe apenas dentro das páginas da Bíblia e na cabeça do religioso. Então o religioso entra em canais ateístas, assiste o vídeo até o final apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, sem qualquer tipo de argumentação, apenas falácias, né? E tenta convencer os ateus, tentar converter os ateus. Vai ser muito difícil convencer ateu, né? Porque ateu foi lá na história, abriu a Bíblia, viu como ela realmente é, que você não consegue ver, né, crente? Porque você vive sentado em banco frio de templo e igreja, escutando um prestidigitador com uma varinha de condão que é o microfone, te empurrando ilusão na cabeça, por textos marcados como um curral, parece mais uma lona de circo a Bíblia do crente, né? E aí, dentro daqueles textos bíblicos, é onde a ovelha deve seguir, sem qualquer contestação. Se você não está preparado para ouvir as verdades que aqui são ditas, religioso, aconselho você a se manter dentro do curral, procure um canal onde te mantenha preso a toda essa farsa, essa mentira, porque fomos lá na história e descobrimos que tudo farsa, tudo mentira. São bilhões de deuses, né, não revelados, milhões de deuses revelados, milhões de religiões, milhões de livros sagrados, e nenhum desses deuses jamais se apresentou para toda a humanidade, porque homens criam deuses e não deuses criam homens. E o Deus, né, cristão, o Jesus Cristo, é apenas mais uma divindade criada agora pelos romanos, assim como os hebreus criaram o El e os judeus criaram o Yahvé. Lá com o Abraão era politeísta, né? Aquele povo do deserto que pairava de tenda em tenda como nômades, sem terras, né? Com inveja de outras sociedades circunvizinhas que tinham suas próprias divindades, medos, persas, egípcios, assírios, babilônicos, sumérios. Aí o povo hebreu vai e cria uma divindade à imagem e semelhança deles, um povo bruto, brutal, do deserto, né? Denominam ele, Deus criado por eles, de Senhor dos Exércitos. Logo uma conotação de guerra, uma intenção de invadir outras terras para roubar, matar, pilhar, estuprar, escravizar outros povos. Levava as criancinhas virgens como escravas sexuais. Este é o povo de Deus, o povo escolhido por um Deus, né, que curiosamente, né, tendo criado toda a humanidade, escolhe um povo, faz uma acepção de pessoas, escolhe um povo apenas para entrar em outras terras prometidas, né? Mas o Deus bíblico, na sua onisciência, não sabia que aquelas terras já tinham seres humanos que ele próprio teria criado. E agora escolhe um povo para se matarem, matar e se matarem. Este é o Deus todo bondoso, maravilhoso, né, do crente. O crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Não deveria ter uma contradição, perderia toda a sua divindade. Que de divindade não tem nada, né? A Bíblia, na realidade, é um instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. O gibi para criança crescida contém fantasias como cobra falante, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. E dentre muitos absurdos entra o cristianismo com a Virgem Mary, a Virgem casada, que deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo popstar da Galileia, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha na fantasia criada pelos romanos. Essa é a grande verdade. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês exatamente sobre, né, os crentes que entram no canal ateísta para contestar, né, as nossas argumentações contra o sistema religioso, contra a Bíblia. Porque, como expliquei, nós abrimos a Bíblia e vemos ela com o olhar de fora, não na fantasia religiosa. O crente vê a Bíblia pelo olhar da fé. E aí fica difícil, porque o papel Bíblia aceita qualquer porcaria que você botar lá dentro. E aquilo foram homens que colocaram lá, não foi divindade alguma que, né, narrou, o espírito pombo algum que narrou. Aquilo foram homens que criaram, né, suas normas, regras, assim como o Antigo Testamento passou 500 anos para ser formado, né, criado ali pelo tal do Abraão, que jamais existiu, mas foi inventado para os hebreus. Era politeísta, era o Deus El,
que cria sua própria esposa Aserá, e o filho deles, dentro da Bíblia, é o Senhor, que você adora Baal. Você não conhece nada do livro Bíblia. O livro mais fajuto da face da terra, plagiou tudo de outras civilizações mais antigas. E aí quando chega com Moisés, na realidade o rei Josias, aí torna-se monoteísta, porque o rei Josias, sabiamente, percebeu lá no templo de Jerusalém que uma divindade única fica muito mais fácil de controlar a grande massa, a base da pirâmide, que é o crente, né? São os religiosos. Então, a mesma coisa fez o cristianismo. Criou Jesus Cristo para conter a guerra, né, dos judeus, a revolta judaica por conta de impostos, e aí cria-se a divindade agora dos romanos, que eram os dominadores. Só que os judeus não quiseram seguir porque já tinham o Yahvé. Então aí eles inventam uma tal de uma trindade, para dizer que o próprio Jesus é o tal Deus dos hebreus, dos judeus, né? Uma religião, né, que deu origem às três mais perversas religiões da face da terra, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islã, que se matam até hoje pela tal de uma terra prometida. Vamos olhar aqui comentários aqui dos crentes aqui, né? Observar como essas pessoas estão alienadas, presas, né, a um sistema completamente perverso que as mantém presas à crença, e a crença é exatamente a algema da tua escravidão, crente. Se liberta disso, desses grilhões, né, que te puseram desde criança, sabe? E continuam aí a mídia apoiando tudo isso, governo e tal. Por quê? Porque é para controlar a sociedade, a grande massa, sabe? Através de quê? De uma escravidão, onde você se diz servo de um Deus único e verdadeiro, né? Você, crente, né? Não é assim que você diz? Que sou servo de um Deus único e verdadeiro. Servo é escravo, sabe? Que tipo de pai é esse que quer o filho escravizado, escravo dele? Que espécie de Deus é esse? É o povo que o criou, que cria a sociedade escrava, segundo as normas, o Deuteronômio formado lá, onde o rei Josias coloca o próprio nome dele lá no templo de Jerusalém, dentro do livro Deuteronômio. Aquelas normas ali foram forjadas para criar o monoteísmo do Yahvé. E a partir dali, onde as pessoas, uma revolução ali religiosa, política, a mesma coisa dos romanos, uma revolução religiosa política, né? O cristianismo, quando criado, dá-se início cruzadas para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar, fazer a mesma coisa que os hebreus, mesma coisa que os judeus, que o Islã, porque essas são as religiões mais perversas da face da terra. Muito embora exista milhões de religiões, milhões de livros sagrados, milhões de deuses revelados, bilhões não revelados, nenhuma dessas divindades jamais se apresentou para toda a humanidade. Você vê o quanto eles são fracos, né? O quanto as divindades são fracas. Porque grande parte da humanidade não tem esse Yahvé, El, Adonai, Jesus Cristo como Senhor. Tem muitas outras divindades, sabe? E por que esse Deus não tem poder para se apresentar para todos, para toda a humanidade? Me explica por quê, crente? O poder todo onisciente, mentira. Vou mostrar que ele não é onisciente, né? Deus que sai procurando tudo, chegou no... só tem duas pessoas na face da terra, Adão e Eva. Ele sai procurando Adão. Adão, onde tu estás? Vê lá na Gênesis, crente. Sem contar que ele sabia toda a merda que ia acontecer, colocou uma bomba no jardim, sabia que a Eva ia errar. Segundo você, ele é onisciente. Onisciência? Um cara diz aqui no comentário que eu não sei o que é onisciência. Eu vou querer saber de você o que é realmente a sua onisciência, né? A onisciência segundo a sua opinião. Eu vou realmente querer saber, sabe? Porque segundo eu entendo de onisciência, é exatamente o saber do resultado antes, né, de praticar o ato, né? Mas você aqui diz que eu não sei de onisciência. Vamos lá, vamos ao comentário desses crentinos que comentam, né? Dona Maria do Socorro, né? Aliás, Maria Siqueira. Ela fez vários comentários, é uma crente eloquente, né? Daquelas malucas mesmo que entrou no meu canal apenas para querer convencer, nos convencer, né, a ser cristão. Quer que nos convertam, que Jesus, né, tá voltando, senão vai queimar no lago de fogo. Vou explicar isso aí, viu, senhora Maria Siqueira. Paulo, meu irmão, o ano passado meu irmão foi curado de câncer do pulmão através da oração. Se tu não acredita em Deus, meu irmão foi curado, graças a Deus Todo-Poderoso, que não tem poder pra bosta nenhuma. Um Deus insignificante que não levanta uma azeitona do chão. Aí você, né, acredita naquela falácia bíblica que diz que a fé move montanhas. Caramba. Aqui, esse rapaz aqui, pegue o histórico médico dele. Você vai ver que ele passou muito tempo em tratamento. Pode prestar atenção. Ele esteve lá. A oração não cura nada. A oração é um sintoma de loucura, psicose.
Como vou mostrar aqui o que Freud diz sobre isso, né? Oração não cura ninguém, não salva ninguém, não cura nada, não faz cair um prato de comida do céu. Já desafiei aqui. Junte-se vocês, todos os cristãos, de todas as religiões, junto todos os líderes religiosos do cristianismo, de qualquer outra religião, todos os deuses da terra, em oração, de joelho, faça cair um prato de comida do céu, né? Sem trambicagem, né? Porque as curas que acontecem dentro das igrejas é tudo trambicagem, né? Tudo combinado, né? Até pagos para isso. Tendo ali, lá em João capítulo 12 ao 14, né? Aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço, para que o Pai seja glorificado em mim. Mas você não vai num hospital de câncer, num hospital de trauma, curar as pessoas lá. Não é não líder religioso, pastor, padre, seja lá qual for, né? Vá lá, mostre sua fé, prove que você tem fé, porque você empurra a ilusão na cabeça das crianças, porque são crianças, né? O religioso é criança, como vou mostrar aqui que Freud diz, né? Que realmente são crianças religiosas, sabe? E você não sai de dentro dos templos, as curas só acontecem lá dentro. Por que será? E quando não acontece, você joga a culpa no fiel. Dizer que ele não teve fé o suficiente, enquanto que o texto não diz isso. Diz que se você foi batizado, você tem fé, né? Você acredita nele, né? Você será curado, né? De qualquer coisa, né? Não impõe limites não, sabe? Tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Tudo. Isso é tudo. Né? Não diz nada, né? É uma coisa ou outra não. Né? Então vamos lá. Então a Dona Maria do Socorro aqui afirma que o irmão dela foi curado do câncer, né? Apenas pela oração. Você vai ver que ela vai contestar até a medicina e os médicos. Veja o qual ponto, nível de esquizofrenia o povo chega, né? Aí Dona Maria Siqueira de novo comenta, a maioria dos médicos não cura nada. Não cura nada, né? Realmente o médico não cura não. Quem cura são os tratamentos e os remédios, né? Remédios esses que a sua divindade, lá no deserto, nunca deu um comprimido para uma dor de cabeça, sabe? Nunca deu uma cibalena, nada, um AS. Nenhum tipo de tecnologia, nada. Nada sobre medicina, né? Aí quando você vai hoje para o hospital e é curado aqui, né? Aí você atribui a Deus porque diz que o médico não cura nada, né? Quer dizer, o médico vai lá, estuda, né? Pra caramba, né? Passa ali não sei quantas horas em uma cirurgia, né? Para salvar a vida das pessoas e depois a pessoa vai para a igreja, né? Fazer propaganda gratuita para o líder religioso enricar cada vez mais, né? E aí temos aí, né? Só no Brasil em 2010 eram 40 mil denominações só evangélica, né? E se abria 14 mil por ano. Por quê? Porque é muito lucrativo. E só o líder é que tem essa bênção, né? Que aliás, bênção é chuva, né? Era a chuva para trazer mais colheita, porque o dízimo, na verdade, da realidade, era alimento, né? Alimento que era levado para ser distribuído com o órfão, a viúva, o necessitado da tribo de Levi. Não somos da tribo de Levi, somos brasileiros, né? Esse Deus aqui chegou de navio, trazido do Oriente Médio, atravessou a Europa, atravessou o Atlântico de navio e entrou aqui no Brasil e mataram os índios e empurraram, né, esta divindade e este Jesus Cristo, filhote de pombo criado pelos romanos, né? Mataram Deus Tupã e dizimaram grande parte dos índios, entregaram-lhes uma Bíblia e mandaram fechar os olhos. Quando abriram os olhos, os índios já tinham perdido toda a terra quase, né? Sobrou pouquíssimo que ainda estão querendo tomar dos indígenas. Então a Dona Maria Siqueira aqui diz que a maioria dos médicos não cura nada. Eles podem ter estudado muito, estudaram, né? Mas Deus é onisciente, olha aqui ela dizendo, né? E o médico é o médico dos médicos. Ele diz que Deus é o médico dos médicos, né? Assim como diz que é o Senhor dos exércitos. Isso é tudo uma falácia impregnada na cabeça das pessoas. Elas aprendem isso desde criança, né? Aí fica difícil tirar, porque um vício é colocado de criança. Passe das igrejas, veja a quantidade de crianças que são, né, levadas ali, induzidas a crer nessa fantasia religiosa desde pequena, né? Pequenininhas elas já são induzidas a isso. E aí fica difícil, né, curar de um vício, né? Quando a criança já pegou esse vício, incluindo, né, esse vício aplicado pelos próprios pais, que já receberam dos seus pais também. E assim são 2000 anos só do cristianismo, de mentiras, mais 2000 anos de mentiras e fantasias impregnadas na cabeça das pessoas. E se nós, ateus, não fizermos algo hoje para libertar as futuras gerações, passarão mais 2000 anos as pessoas escravizadas a esse sistema, esperando esse filhote de pombo voltar, que jamais voltará porque não foi para lugar algum, porque Jesus Cristo nunca existiu. Sinto muito, crente. Nem Deus algum, tá? Jesus Cristo é o Deus dos romanos, criado pelos romanos.
Maria Siqueira continua. Vou te falar uma coisa então. Você acha que um médico consegue salvar a vida de uma pessoa que sofreu um acidente e ficou com traumatismo craniano? É só rezando para Deus salvar, porque eu nunca vi uma pessoa, diz ela, eu nunca vi uma pessoa com traumatismo craniano ser salva pela medicina, e sim pelas orações. Ela afirma, primeiro ela disse que o irmão dela foi curado do câncer de pulmão por oração. Olha só que absurdo. E agora ela diz, agora isso o cara vê o histórico do rapaz lá e passou com certeza por muito tratamento, viu? Porque é um dos mais perversos e perigosos que tem, né? O câncer de pulmão. Aí aqui vem, ela continua dizendo que é só rezando para Deus para curar uma pessoa com traumatismo craniano, porque ela nunca viu a medicina curar. Então nunca foi em um hospital, né? Traumatismo craniano é grave, porém muitas pessoas escapam por conta da medicina. Por conta da medicina e não por oração. Mas ela diz aqui, então, ô senhora, fazer o seguinte, tira todos os médicos dos hospitais e coloca só religioso fanático como você, né? Dos mais fanáticos que tiverem, né? Daqueles mais eloquentes, daqueles mais, né, que garante que tem uma fé tremenda. Troca, tira os médicos, tira a medicina. Vocês são tão hipócritas. Sabe que vocês, quando o médico cura, vocês dizem que quem deu a inteligência, a tecnologia ao médico, foi o Deus bíblico, para que ele criasse a ciência e curasse, né? Sendo que a ciência só tem pouco tempo para cá. Segundo você e o seu livro mágico, a Terra só tem de 5 a 6 mil anos, para você ter ideia. Isso segundo o Antigo Testamento, sabe? Enquanto na realidade a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E a humanidade é muito mais antiga, né? Do que o livro Bíblia. Então, vamos lá. Continuando aqui na falácia dessa senhora aqui. O cara aqui no mínimo passou por quimioterapia, radioterapia, mas ela diz que quem curou foi as orações. Continua Dona Maria Siqueira. Quando você morrer, aqui começam as ameaças, né? Aquilo que eu falei, entra no canal, aí não tem argumento, fica desesperada, né? Não tem como contestar, né? Nossas argumentações, aí entra com as ameaças, né? Quando você morrer, vai estar em um lugar quente, que arde a 1000 graus. Eu não sei como é que os crentes sabem que o tal do inferno imaginário arde a 1000 graus. Será que eles já tiveram lá, né? Porque de vez em quando aparece pastor aí na internet aí dizendo que foi no inferno. Tem um que apareceu aí no Facebook dizendo que foi no inferno e matou o capeta. Mais poderoso do que o próprio Jesus Cristo dele, né? Que não matou porcaria nenhuma, né? E o próprio Deus bíblico que criou um inimigo para ele mesmo, que na realidade são tudo fantasia, porque Satanás é apenas uma palavra que representa acusador, demônio é apenas uma palavra que representa força e diabo uma palavra que representa adversário. Nada mais do que isso, apenas palavras. Não significam um ser físico ou imaterial. Mas aqui ela diz que quando eu morrer vou para um inferno onde vai arder a 1000 graus, né? Primeiro que inferno é sepultura, Dona Maria. Inferno, a tradução original, no original hebraico, é Sheol, sepultura, Kerbet. Quando é traduzido lá para o grego, aí pega-se o Hades, o inferno de Hades da mitologia grega, porque toda a sua Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ela é tudo plágio. Os criadores do teu Deus, dessas divindades, não tiveram nem a capacidade de criar sua própria história, plagiaram de histórias, divindades muito mais antigas, de outras civilizações. Então vamos lá. Aí ela disse que eu vou arder no inferno a 1000 graus, né? Ela foi lá e botou um termômetro lá e voltou. Você vê como esse povo aqui, quando eles falam as coisas, eles nem pensam na besteira que estão falando. Aí continua. Se converta a Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo, primeiro que ele nunca existiu. Mas esse cara aqui, seu caminho, me diz para que serve essa porcaria desse, que veio colocar dissensão na humanidade, né? O pai contra o filho, né? Ele diz em Mateus 10:34, não cuidei que vim trazer paz à terra, vim trazer fogo, guerra e espada, né? Vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, o filho contra a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Uma bosta dessa aqui é verdade, caminho, verdade e vida, é isso que você deve seguir? Um filhote de pombo merda inventado desse aqui, que só veio trazer dissensão à humanidade? Continua. Dona Maria Siqueira, ela fez bastante comentário. Depois que descer a 7 palmos de terra, né?
a sua outra vida, ela acha que tem outra vida. Vocês sabiam que no começo do cristianismo existe uma corrente do cristianismo que estava se suicidando porque achava que existiam dois deuses cristãos, viu? Eles são cristãos. E acreditavam que existiam dois deuses. O Deus espiritual era o do bem e o Deus carnal era o do mal. E aí eles estavam se suicidando, incentivando o aborto exatamente para ir para o Deus do bem. E aí que a igreja viu que estava perdendo membros fiéis e aí cria o tal do pecado mortal. Inclusive essa vertente aí que não me lembro agora, mas vou colocar lá no vídeo das cruzadas, essa vertente cristã, ela foi dizimada pela própria igreja católica, né? Ela foi atacada pela própria igreja católica, porque exatamente estava diminuindo ali os fiéis por conta dessa crença, né? Se continuasse nessa crença, não existiria mais nenhum cristão hoje. Todos eles teriam se suicidado, né? O que seria muito bom, não questão assim, né, de desejar o mal à humanidade, mas que não existisse cristão, sabe? Que o povo chato, principalmente o evangelho. Maria Siqueira, depois que descer a 7 palmos de terra, a sua outra vida será um lago de fogo e enxofre. Tá vendo aí? O tal do lago de fogo, né? Que nada mais já mostrei em vídeos, era um lixão onde o fogo queimava porque tinha os gases e queimava muito lá, né? Mas nada de inferno, nada a ver. Quando você vai lá na história, não tem nada dessa coisa de inferno, era apenas sepultura. Não existe não. Por não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então é uma ameaça, né? Você vai queimar aqui no lago de fogo por não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas era assim que quando o cristianismo foi feito, que foi feito para aquela época dizer que Jesus estava voltando. Eles dizem até hoje, né? Jesus está às portas, corra para a igreja. Interessante que o crente vive dizendo que Jesus está voltando, corra para a igreja, mas só vive correndo atrás de prosperidade, de bens materiais, quando que a própria Bíblia diz que não junteis tesouros na terra onde a traça come, né? Mas eles juntam o tesouro na terra esperando esse Jesus Cristo voltar. Se não vai levar nada, né? Me pergunto. Então aqui, aceite Jesus Cristo como Salvador. Aí coloca assim, agora sim expliquei melhor. Ela acha que isso se explicou, né? Ou eu aceito, né? Ou vou para o inferno, né? Aquela coisa, cadê o livre-arbítrio, né? O Deus bíblico não dá livre-arbítrio. O inferno é a dualidade, né? Tem que ter o mal. Porque aí quando se cria uma divindade tem que criar o adversário, e é por conta do adversário que você está na igreja, né? É o medo desse inferno, é sempre o medo, né? E em segundo lugar, há o interesse, porque o crente é muito interesseiro. Vai lá para chantagear Deus, né? Agiotar Deus, né? Tem aquela história, né, de quem dá ao pobre empresta a Deus, né, para receber em dobro. Então o crente ele é muito interesseiro. Querendo ir para um céu, ele explora até o próprio Deus dele, porque na realidade o céu dele é a riqueza, bens materiais. Podem observar os líderes religiosos aí, podre de rico aí, né? Mansões, jatinhos, carro blindado, tem uma fé em Deus danada, mas só anda de carro blindado. Até o próprio Papa anda de Papa móvel, né? Blindado, né? Cadê a fé do Papa, do grande amigo desse Deus, que não tem a capacidade de o proteger? Ainda que ande, né? Nas trevas, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, e tu não serás atingido e tal. Aquela fantasia toda lá. Então, Maria Siqueira continua dizendo, você se vê com Jesus no juízo final. O juízo final, sabe qual é o juízo final, dona Maria Siqueira? O juízo final foi quando implantaram a religião, né, na cabeça das pessoas. Aí acabou o juízo das pessoas. Ali foi o juízo final. Detonou os neurônios. Ficou só 2 neurônios rodando na cabeça como forma de sistema binário. Essa é a grande verdade. Dona Maria Siqueira continua. Nós religiosos viemos aqui para ver o pacto que vocês fazem com o diabo. Isso porque ela diz viemos aqui, porque eu não falo, né, que o religioso, se você não está preparado para ouvir as verdades que aqui são ditas, então pule fora do canal, né? E a gente pergunta, o que é que o religioso vem fazer aqui? Aí ela vai e diz, nós religiosos viemos para ver o pacto que vocês fazem com o tal do diabo. Dona Maria, diabo já falei, diabo é apenas o adversário. Tem nada de um ser espiritual não, é mais um medo que te colocaram, né? Parece que esses canais ateus, não tem Deus, e parece que não tem Deus, não, é claro que não temos, não existe divindade alguma.
né? Aí ela coloca, parece que esses canais ateus não têm Deus e ficam querendo afastar as pessoas do amor de Deus, né? O amor de Deus, esse Deus tem amor por ninguém, por humanidade alguma, foi criado por um povo tão perverso que eles próprios colocaram a divindade dele lá para pôr medo em vocês. Vocês não conhecem a Bíblia de vocês, não. Pode ter certeza que vocês não conhecem, não, né? Parece que aí querem afastar as pessoas do amor de Deus. É claro que eu vou afastar. Nós viemos aqui é para isso mesmo. Nosso objetivo é tirar as pessoas de dentro dessa prisão onde você está presa. Sua mente não consegue entender que é tudo uma mentira, uma fantasia. Você vive num sistema esquizofrênico, orando para um ser imaginário e acha que alguma coisa vai te acontecer. E aí você está numa loucura tão grande que quando acontece alguma coisa naturalmente, você atribui a essa divindade. Quando não acontece, aí você diz que você deve perseverar e continuar insistindo, né, na fantasia religiosa. Dona Maria Siqueira continua, eu já orei várias vezes e Deus ouviu as minhas orações aí. Estou falando? Ela diz que orou e Deus ouviu, né? Isto é uma questão de fé, meu amigo. Você não tem, você tem que rezar e precisa acreditar. Tem por obrigação que rezar e precisa acreditar. Aí eu te pergunto, Dona Maria Siqueira, tem que rezar, Deus não é onisciente? Por que você precisa lembrá-lo do que você está precisando? Me responde. Né? Você não tem que estar lembrando a Deus, Deus, olha, eu estou precisando daquilo. Ele não é onisciente, ele não permeia o coração das pessoas, ele não sabe tudo o que acontece, até uma folha que cai. Me responde, Dona Maria, por que você precisa orar, rezar, né? Nesse mantra de loucura? Mas vamos lá. Agora vamos a outro, Vitor Liseman. Amigo, não existe um ser humano que saiba interpretar a palavra do livro do Senhor. Não existe um ser humano que realmente. O religioso não existe um que saiba interpretar essa merda. Sabe por quê? Porque esta bosta aqui você precisa olhar de fora do sistema religioso. Você olhando o livro Bíblia de fora, você entende toda a mentira, toda a fantasia que é. Você vê que todos aqueles textos preparados, mastigados, são tudo armadilha. E aí quando você tenta sair fora do sistema, quando você duvida, aí vem textos dizendo para você se manter preso ao sistema religioso. É o caso do tal do espírito pombo. Você pode blasfemar contra Jesus, contra o tal do Deus inventado, o Jesus inventado, mas não pode blasfemar contra o pombo tarado, pombinho que comeu Maria, pegou Maria, né? Você não pode blasfemar contra ele. Por quê? Porque colocaram um texto lá que diz o seguinte, Marcos 16:16, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado, né? Não era esse texto, não. Esse texto aqui é a onisciência, né? Nossa, agora perdi o texto aqui. Mas está lá, né? Para não blasfemar, né? Pronto, é Mateus 12:31. Por este motivo eu lhe digo, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Então, Mateus 12:31. Aí não pode blasfemar contra o pombo. Esse texto aqui já deixa você preso, né, para voltar para o aprisco, né, para a prisão religiosa. Continuando aqui, né? Eu estava em Vitor. Aí ele continua. Pois em nossos dias, ó Deus, que esquadrinha o coração, viu que eu falei? Que ele esquadrinha o coração das pessoas, que sabe até o que você pensa, tudo que faz, é porque eles achavam, era um povo tão ignorante que achavam que o coração era um órgão pensante, porque quando você se emocionava, ele batia mais forte. Aí achava que era o coração, o órgão pensante. Veja que povo ignorante que escreveu esse livro, né? Que Deus ignorante, né? Um Deus que se diz onipotente, onisciente, onipresente, não sabia da biologia que ele próprio criou, disse que o morcego é ave, coelho é ruminante. Continuando. Ele se manifesta espiritualmente e nos guia na palavra. Pois só ele anunciou o princípio e o fim, porque está escrito, né? Eles vão pelo que está escrito, né? Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Só aqueles que crê na palavra é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito pombo, o Espírito Santo, né? Pessoal, é o seguinte, muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu me pergunto, que pai, tendo criado 12 filhos, né, escolheria algum
em detrimento de outro. Que tipo de gente é essa? Que tipo de divindade é essa? Né? Que tipo de pai faria isso? Só um pai, né, de um povo bárbaro, primitivo, que criou uma divindade para forçar as pessoas a acreditar nela. Né? E você diz que Deus é bom, todo maravilhoso, né? Quando na realidade ele diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Ele vai escolher a dedo e vai ferrar o resto e jogar no inferno, né? Cadê o livre-arbítrio, né? Como eu falei aqui, né? Marcos 16,16, aquele que crer será salvo, que não crer será condenado, né? Mas ele é quem guia os passos, o caminho das pessoas. Ele próprio diz diante da Bíblia. O crente diz que o Deus bíblico é bom. Rapaz, que é isso? César, o livro do ateu é único e exclusivo à Bíblia. Não é não, César. Mas eu garanto a você uma coisa, nós lemos a Bíblia muito mais do que vocês. Pode ter certeza que nós conhecemos da Bíblia muito mais do que vocês e de uma forma muito mais clara, porque lemos a Bíblia de um olhar de fora desse absurdo que é a crença. E aí nós conseguimos entender. Logo que você não consegue, você vive preso dentro do sistema religioso, dentro das páginas da Bíblia, e não consegue sair de lá de dentro. Um livro completamente insignificante, mas nós lemos muito, sabe? Até porque, né, temos que estudar todas as religiões, e são milhares de religiões, sabe? Milhares de livros sagrados, milhões de deuses e bilhões de deuses não revelados. Seu canal é um lixo. Bom, aqui quem disse foi o Marcos. Seu canal é um lixo. Ô Marcos, você costuma frequentar lixão, é? Aí está confundindo com o meu canal? Porque se é um lixo, o que é que você está fazendo aqui? Vamos lá, Raimundo. Você não sabe nada o que é onisciência. KKKKK. Também está escrito em Apocalipse que nenhum dos incrédulos entrarão no reino de Deus. E quem quer entrar no reino dessa bosta aqui, desse Deus teu aqui, cara? Rapaz, a coisa melhor que esse Deus, se existisse, teu faria, era pegar toda a crentalhada, esse Jesus Cristo que jamais voltará, mas eu queria que ele voltasse, pegasse essa crentalhada todinha e levasse para esse tal desse céu aí, né, para passar uma eternidade inteira, né, gritando glória a um ser imaginário. Pensa que chato da porra seria, inclusive com o crente, que é a pior, né, pior espécie de esquizofrênico que tem, é o tal do religioso. É o povo mais esquizofrênico, mais até do que os loucos do hospício, né? E por sinal, grande parte dos loucos lá são religiosos, né? Estão lá por conta exatamente de religião. Pra vocês terem ideia. Guiomar, triste por você e todos aqueles que não acreditam em Cristo. Acreditar em Cristo não nos aprisiona, ao contrário, nos liberta. Liberta de quê? Vocês religiosos, vocês têm medo de tudo, acham que tem um ser imaginário olhando para você em tudo que vocês vão fazer. As igrejas ditam as normas de você e sua família. O pastor manda até na sua vida sexual. Você vai pedir conselho ao pastor, né, sobre sua vida íntima com o seu marido ou sua esposa. Né? Vocês são controlados, né, por pessoas, não divindades, porque divindade alguma, repito, jamais se apresentou para toda a humanidade. Esses caras mentem. Não existe divindade alguma, eles mentem, sabe? Eles ali estão ditando a sua vida, a norma, o que você deve fazer, sabe? E são normas absurdas, dependendo da igreja, né? Tem igreja aí que não deixa nem a mulher se depilar, sabe? Absurdos. E vocês, né, não pode... Tem igreja aí que camarada não pode nem tomar banho pelado, tem que tomar banho de roupa, né? Pode um negócio desse? Mas vamos lá. Aí diz que é liberta, né? Jesus liberta. Liberta de quê? Né? Ah, porque fulano era drogado e agora aceitou Jesus, não é mais? Está se escondendo atrás da Bíblia, cara. E é por isso que a igreja é cheia de bandido marginal, que diz que é ex-marginal, né? Se esconde atrás da Bíblia. Eu fui traficante, né? Eu matei, eu roubei, eu isso, eu aquilo, né? E agora foi Jesus que salvou. Jesus não salvou você de nada, rapaz. Não liberta você de nada. No mínimo você estava com medo de ser morto pelos comparsas, aí agora se esconde atrás da igreja, né? Até porque tem uma ligação íntima, né, da bandidagem com o sistema religioso, eu não sei porquê. Até porque dentro dos próprios presídios tem lá, né, igrejas lá, né? Mas tem, principalmente o sistema religioso evangélico, tem uma ligação bem próxima, né, da bandidagem aí, né? Inclusive já foi comprovado que tem igreja aí que lava dinheiro, né? Frank, fico triste por você. Quando você morrer, me conta depois, tá? Aí ele diz que quando eu morrer,
né? Ele fica triste por mim, quando eu morrer eu conto para ele depois. Olha a cabeça do cara. Segundo ele, eu não vou para o inferno? Como é que eu vou te contar? Ô Frank, tu vai estar lá também, é? Ah, então eu vou voltar do inferno para te contar. É isso? Tu anda vendo fantasma, ô Frank? Tu anda vendo espírito pombo, anjo? Eu aconselho você a procurar um psiquiatra, que você tem problema, né, psicológico. E até porque, veja o que Freud diz sobre a sua crença, sobre o seu comportamento. A religião, sob o ponto de vista de Sigmund Freud. Um breve resumo aqui do que diz Freud, né, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, o futuro da religião, né? Segundo Freud, a religião é causa de 3 grandes males. O primeiro lugar, ele vê em primeiro lugar, ele vê na religião os homens são mantidos na imaturidade, né? As crianças, quando se sentem desamparadas e com medo, buscam nos pais abrigo e proteção. Daí o religioso criar o papai Cecel, o papai do céu, né? Porque precisa do papai Cecel, a criança religiosa, né? Até porque Deus, lá nos primórdios, lá na origem, na etimologia da palavra, significa exatamente isso, papai do céu. Então, as crianças, quando se sentem desamparadas e com medo, buscam nos pais abrigo e proteção. Deles esperam amparo e cuidado. Elas ainda não são responsáveis por si próprias, mas são conduzidas, né, pelos pais. E aí o crente que não se sente seguro precisa do papai do céu. Elas devem poder libertar-se dos progenitores, os pais, e tornar-se autônomas. Elas devem aprender a superar sozinha os medos e as necessidades. A isso se contrapõe, e isso se contrapõe à religião. Ela propõe Deus como aquele que faculta aos homens que eles possam permanecer como crianças, né? Veja só o que diz Freud, né? E isso se contrapõe à religião, porque ela propõe um Deus como aquele que faculta aos homens que eles possam permanecer como crianças, né? E não precisam tornar-se adultos, né? Porque tem papai sempre para proteger, né? Papai do céu. A religião não pode ajudá-los. Perigo e miséria não são por ela afastados. Em segundo lugar, a religião significa o mais extremo domínio do pensamento e desejo. Que tenhamos sonhos, saudades e desejos. Pensamento desejoso. Que tenhamos sonhos, saudade e desejo. Mas nós também devemos poder reconhecer a realidade que lhe contrapõe. Não é só pernicioso, mas também indigno afastar-se de tal maneira que já não se percebam as próprias condições e relações. No entanto, o fazem pessoas religiosas. Elas imaginam coisas divinas para não precisarem posicionar-se ante o seu mundo. Elas se entregam à ilusão, elas recorrem à ilusão como ao ópio, a uma droga. Recorre à ilusão como uma droga, né? A religião como uma droga, um ópio. A religião é o ópio do povo, né? E em terceiro lugar, Freud vê na religião uma ordem cultural imposta que se equipara a uma enfermidade psíquica, enfermidade psíquica, né? Uma neurose, doença mental, uma neurose. Então, pessoal, é isso. Crente, você é tão intolerante, vocês são tão intolerantes, vocês vivem na ilusão religiosa de vocês, no mundo de vocês, fantasioso. Vocês querem que as pessoas aceitem isso à força, na marra. E é isso que veio causar esta bosta dessa religião. A família não é o bem mais precioso? Como que uma bosta de um Deus desse, um Jesus Cristo criado pelos romanos, diz aqui em Mateus 10:34, não podia que vim trazer paz, não vim trazer paz à terra, vim trazer fogo, guerra e espada, vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Vim pôr em dissensão. Caramba, uma bosta de uma divindade dessa aqui, e você quer que nós engulamos essa bosta aqui, né, no cru,
Aceitamos essa bosta desse Jesus aqui que você alega ser bom, quando ele diz em Lucas capítulo 19, 27, enquanto aqueles que não me tiverem como Senhor, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim. Manda os próprios apóstolos vender a capa e comprar uma espada. Aí você quer que nós acreditamos numa bosta de uma divindade dessa aqui na marra? Vocês não amam a humanidade. Pode ter certeza, vocês não amam a humanidade. Vocês amam mais uma divindade. Pode ter certeza. Por quê? Porque escutam dentro do livro Bíblia essas passagens e acham que devem renegar seus próprios familiares, amigos, por conta de uma porcaria de uma divindade insignificante, inútil, que não cura nada, não cura ninguém, não salva ninguém de nada. Não existe salvação, rapaz. Salvação de quê? Se esse bosta de Jesus nunca existiu. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.